A gente vai para a última apresentação aqui. Eu vou ler essa descrição aqui só pro forma, mas, cara, esse é um dos caras que eu mais admiro de todas as minhas amizades, sabe? A gente virava e mexia, a gente se encontrava para almoçar e ficava filosofando sobre segurança, mundo e tudo mais. É um especialista com mais de 25 anos de experiência em cybersecurity, foi CEO da Tempest e, à frente do negócio, influenciou os rumos do mercado brasileiro de cyber, investindo ativamente em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Empreendedor Endeavor, hoje integra o conselho consultivo da Tempest. Vem cá, Cristiano Lincoln. Valeu, meu velho. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Muito bacana estar aqui agora como convidado, não mais como host, né? Em geral, estava aqui um pouco mais formal e tal. Hoje em dia, eu estou apaisando aqui para conversar, falar um pouquinho. Muito bacana todas as palestras que a gente teve hoje, do Guilherme, do Jorge, do Kiko. Não esperava ver meu antigo sócio dançando aqui no palco. Foi uma novidade para mim, mas muito bom. E do que a gente vai falar hoje, pessoal? A gente vai falar hoje um pouco sobre o cenário de cibersegurança. Como toda história, eu vou contar sob uma perspectiva meio pessoal. Toda história tem que começar em algum lugar. Então, eu vou tentar trazer um pouco essa perspectiva. E não vai ser uma palestra técnica, tá? Eu acho que, assim, eu já fiz muita coisa ao longo desses 30 anos. Tive muita sorte em trabalhar com um monte de gente talentosa. Tive sócios incríveis, um time incrível, trabalhando no mercado, pegando o mercado desde o comecinho, né? A Tempest já com 25 anos. Trabalhei aqui no Brasil, trabalhei fora do Brasil, então já deu para ver um pouco de tudo. Eu vou tentar dar um olhar, algumas perspectivas que vêm um pouco dessa visão, certo? E eu vou tentar fazer isso não olhando, digamos assim, uma árvore individual, um tema específico. Vou tentar fazer algo um pouco diferente aqui, tentar dar um passo para trás. E, ao invés de olhar uma árvore especificamente, tentar dar uma visão de perspectiva como um todo, tentar olhar a paisagem no qual essa árvore se encontra, uma paisagem mais ampla no qual esse tema de cibersegurança está inserido, certo? Então, vai ser uma palestra um pouco diferente. Espero aí que vocês tenham um pouquinho de paciência, o happy hour é depois. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar. Como é que essa história começa, certo? Ela tem que começar em algum lugar, e ela começa com uma revolução na comunicação global, que foi a internet, né? A internet que veio para mudar tudo. Esse aqui é um gráfico que eu acho, toda vez que eu olho para isso, eu me impressiono. Esse aqui é um gráfico da Meltwater sobre o número de indivíduos conectados à internet. A gente começa ele ali em 1990 com 2.600.000 pessoas. E o último número aqui deles, em 2024, de 5.347.000 pessoas. É muita gente. E olha o crescimento, mais uma vez, o crescimento exponencial que a gente falou aqui. A internet ela veio e trouxe essa revolução da comunicação global. Eu tive muita, mas muita sorte de pegar essa revolução bem no comecinho, lá entre 93 e 94, quando ainda existiam ali em torno de 20 milhões de pessoas, os usuários da internet no mundo. Meu pai era professor da Universidade Federal de Pernambuco. Naquela época, a internet só existia no mundo acadêmico, não existia internet comercial. E eu consegui convencê-lo ali, tenho 46 anos hoje, então eu tinha ali, enfim, uns 13, 14, 15 anos, consegui convencê-lo a me dar acesso para eu buscar os papers para ele, etc. E ali comecei efetivamente a usar a internet e a participar e ter a sorte de entrar nisso tão cedo. A Tempest começou ali, em 2000. Eu, o Marco e o Evandro começamos ali dentro da Universidade Federal, dentro de uma instituição acadêmica. O Evandro, infelizmente, não está aqui hoje, gostaria de estar, mandou um abraço para todos. Por motivo de saúde, ele não está aqui. Mas foi ali que começou um pouco essa jornada. Então, quando a Tempest começou, aquelas fotos constrangedoras que meu amigo aqui desenterrou do baú, começaram ali quando ainda haviam menos de 400 milhões de pessoas na internet. E o que era? Eu vou tentar aqui dar um panorama de como as coisas se desenvolveram ao longo desses 30 anos. Né? Dessa década de 90, de 2000, a gente vai passar por tudo isso. E como é que eu
tentei enxergar um pouquinho essa primeira década da internet, essa primeira década onde surgiu de forma mais forte esse tema da cibersegurança, como um terreno fértil, certo? Porque era isso que era naquela época. Era tudo novo, né? Nenhum tipo de padrão ou regra bem estabelecida, culturas não estavam estabelecidas, ninguém sabia direito o que era aquilo ainda, ninguém sabia onde é que aquilo ia dar, né? Aonde que aquilo poderia dar. Esse foi o ambiente em que o tema de cibersegurança começa a surgir de forma maior. É claro que anos 80, anos 70 já existiam ali, mas a história tem que começar em algum lugar. E aqui eu estou tratando anos 90 como a década em que isso, digamos assim, entrou para a consciência da sociedade. Era um terreno fértil de fato. E o que eram os incentivos naquele terreno? Eu estou marcando essa palavra incentivos. Os incentivos naquele ambiente, naquele espaço, naquele cyberspace inicial, eram de exploração, eram de experimentação. A sensação quando você estava na internet acessando ali naquela época era de que era meio que uma fronteira, um faroeste, um velho oeste, um lugar onde você podia ir para qualquer lugar, mesmo sem saber muito bem o que estava acontecendo. Eu era um garoto ali de 15, 16 anos, né, nerdzão e tal, enfiado naquele computador o tempo todo, explorando isso, tentando entender o que era aquilo, e os incentivos ali, não só para mim, como um garoto, mas também para muito do que existia naquela época, eram de experimentação, era de exploração. Ali que começaram os primeiros experimentos, né, que levaram à web, do Tim Berners-Lee e tudo mais, e os incentivos levavam a isso. E a cultura? O que era a cultura de cibersegurança naquela época? Não sei, alguém aqui, os mais velhos aqui vão revelar as idades, viu? Alguém sabe o que são isso aqui? Os Rainbow Books. Esses aqui eram os manuais de segurança do Departamento de Defesa americano. Quem fez provas de certificação mais antigas, isso aqui ainda caía na prova há um tempo atrás. Esses aqui eram os manuais de segurança que vinham lá dos anos 80, né, criados ali de como fazer avaliação de segurança de sistemas militares e tudo mais. Essa era a cultura, essa era de onde vinha a cultura de cibersegurança naquela época. Vinha ali de um histórico de sistemas fechados, né, de padrões militares, de redes fechadas e redes militares. Quando a gente começa a nossa história aqui dos anos 90, era essa o chão onde a gente sentava, quando se falava de segurança. Segurança era isso. Só que, como toda cultura, essa cultura logo começou a ser desafiada e forçada a se adaptar por pessoas que se chamavam ali de cypherpunks, né, que trabalhavam com uma coisa muito interessante, super amedrontadora para o Estado, que era a criptografia. Né? Então você tem aqui uma célebre capa da revista Wired, que era super influente naquela época, de 1993, dizendo, olha, isso aqui é a forma da gente resgatar a nossa privacidade digital. Criptografia, que era um tema somente de sistemas militares e tudo mais, começava a aparecer na consciência da sociedade como um todo, como algo que um cidadão, uma pessoa comum, as empresas poderiam usar, né, e com aquilo se proteger, de certa forma, proteger suas informações, protegerem sua privacidade. Essa pessoa que está aí na foto é o Philip Zimmermann. Phil Zimmermann foi o inventor do PGP, que talvez aqui muitos de vocês já tenham ouvido falar, né, um software que ali, no começo dos anos 90, quando ele desenvolveu, permitia que pessoas comuns, né, utilizassem um tipo de criptografia extremamente forte, criptografia de chave pública e privada, que hoje em dia todo mundo que trabalha com segurança sabe o que é isso, é usado hoje em todo navegador, enfim, toda comunicação. O Phil ali criou o PGP, isso deu uma confusão danada, ele foi processado pelo governo americano, quiseram fazer restrição de exportações e tudo mais, e a gente via ali esse choque de culturas, né, de sistemas fechados, olhando para dentro, etc., com essa coisa nova que era a internet, que começava a aparecer e que começava ali a quebrar esses padrões. Eu e Kiko, a gente teve muita sorte de conhecer o Phil quando ele veio aqui no Brasil. De quando é essa foto, Kiko? Acho que é de 2001 ou 2000, sei lá, faz bastante tempo. Nós fomos jovens um dia. Enfim, esse era o começo ali de como esses sistemas fechados começavam a ser desafiados pelo pessoal que inicialmente começou a trabalhar com criptografia, cypherpunks. Mas não ficou só nos cypherpunks. Algum pouco tempo depois, ainda durante os anos 90, começa a aparecer no imaginário da sociedade os hackers. Né? Então, alguém conhece esse cara aqui? Kevin Mitnick.
né, que não foi, obviamente, o primeiro, mas foi um grande e foi um cara que trouxe o tema à consciência da sociedade. Ele foi considerado ali foragido, etc., foram atrás dele. Ali, pela primeira vez, as pessoas começaram a escutar o que era essa palavra hacker, o que era isso, de onde vinha, o que essas pessoas fazem e tudo mais. É claro que já existia antes, nos anos 80, né? Você tinha revistas como a Frack, enfim, todo um histórico aí de cultura de hacking nos anos 80, mas ainda muito voltado a sistemas de telecom, de BBS, etc. Nos anos 90 é que essa coisa começa a se espalhar pela sociedade e o Kevin, por bem ou por mal, virou aí uma figura que meio que simbolizou isso aí durante muito tempo. Então ele foi preso, foi processado, passou 2 anos foragido, foi preso, depois foi solto, depois fundou várias empresas de segurança, uma delas inclusive chamada KnowBe4, e por uma dessas sortes, caminhos da vida aí, a gente acabou conhecendo o Kevin quando ele veio aqui no Brasil e a gente acabou vendendo uma das empresas criadas pela Tempest. Aqui é o Rafael Silva, o outro fundador. O nome da empresa era El Pescador, que foi vendida para a empresa do Kevin e hoje em dia ele já faleceu, mas hoje em dia está lá até hoje. Esse foi o começo do como o tema de hackers começam a aparecer no imaginário popular, na comunicação da sociedade e tudo mais. Vejam como as culturas vão se criando e vão evoluindo ao longo do tempo, né? Como é que era a educação nessa época? Como é que as pessoas aprendiam sobre isso? Eu estou marcando aqui a palavra educação. Como é que era? Era muito assim, da forma como o Kiko comentou. Era autodidata, era você ter que ler manual, era extremamente técnico, né? Você tinha que entender muito profundamente do que era aquilo, era hands-on. Não existiam muitos cursos, nada sobre o tema naquela época. Então, quem estava na área era porque, de alguma forma, chegou naquilo e meio que se aprofundou naquilo sozinho. E aí, na hora que a internet começa a se expandir e começam, né, essas coisas a tocarem na vida de todo mundo, um dos grandes desafios era explicar por que isso importa, né? Então, sabem quem são esses pessoais aqui? Esse aqui também são uns hackers bem conhecidos da época, de um grupo chamado Loft Heavy Industries. Essa audiência aqui foi em 1998, no Senado americano. Eles estavam ali explicando para os senadores, para o Congresso americano, o que era esse negócio de cibersegurança, por que isso era importante, qual era o nível de fragilidade nos sistemas, e trazendo de novo aqui esse tema para a consciência popular, para a consciência da sociedade como um todo. Vários desses caras aqui, hoje em dia, foram profissionais extremamente bem-sucedidos na área de cibersegurança, criaram empresas e tudo mais. Então, o Mudge, que é o cabeludo ali na frente, ele trabalhou no Twitter, no Google, na IBM, e hoje em dia ele trabalha no DARPA, que é a agência de projetos americanos de pesquisa militar. O Weld Pond e o Tan, eles fundaram a Veracode. São os dois fundadores da Veracode, que muitos de vocês aqui, inclusive, talvez já tenham sido clientes, já tenham utilizado há algum tempo, ficaram bilionários. Vários outros ali, o Space Rogue, é um cara que trabalhou também muito tempo no Google. Enfim, ali era o começo dessa coisa toda, o começo desse tema aparecendo dentro do imaginário ali da cultura popular. E o que era o mercado de cibersegurança naquela época, nos anos 90? Eu estou colocando aqui embaixo a linha do tempo de 90 a 99. O que era mercado? O que era trabalhar nisso? O que se vendia efetivamente naquela época? Vírus, antivírus, era o que se tinha naquela época, né? Então, além dos antivírus, o nosso mercado de cibersegurança, que hoje já está tão grande, tão pujante e tudo mais, era praticamente inexistente, não tinha nada. Né? Por quê? Porque não tinha dinheiro online, não tinha valor, as pessoas isso era muito antes do comércio eletrônico, muito antes do internet banking e tudo mais. Então, os vírus eles eram, digamos assim, uma encheção de saco. Né? Eles eram um problema que você tinha e tal, mas enfim, não era algo tão crítico quanto a gente tinha. Então, cadê Fernandão? Fernandão deve estar por aqui. Olha aí, você lembra disso aqui, né? Norton Antivírus, Symantec, etc. Aqui foi o comecinho da coisa toda, e para quem ainda não sabe, talvez tenha algum pessoal aqui um pouquinho mais novo, um disquete ali de 3,5 polegadas, né? Era assim que os vírus se espalhavam, né, entre computadores, era de um disquete com outro, softwares piratas e tudo mais, não existia e-mail para enviar, para a gente baixar arquivo, não existia worm, não existia conectividade de forma geral, eram PCs desconectados entre si, e esse era o ambiente
de cibersegurança enquanto mercado, certo? Enquanto mercado estruturado. E as estruturas de poder e as dinâmicas de poder da sociedade e as leis, onde é que estavam nessa época? Elas não estavam, a verdade é essa. Então a gente tinha aquele terreno de faroeste ali dos anos 90, em que, enfim, você podia ir para qualquer lugar, etc. Quase ninguém sabia do que era aquilo. O pessoal confundia conta de e-mail com conta bancária. Tinha um pouco de tudo nessa época. E as estruturas de poder estavam ausentes. Você não tinha lei sobre isso, polícia não sabia o que era, governo, político não olhava para o tema, porque quem é que usa isso mesmo? Isso aqui não vai dar em nada. Esse era o ambiente que a gente tinha ali nessa época. As dinâmicas e as estruturas de poder da sociedade ainda não estavam olhando para isso aqui de forma séria, não existiam leis, regulamentações, etc., olhando para isso ainda. Esses eram os anos 90. Esse foi o começo ali da minha história aqui sobre cibersegurança, que eu estou chamando de primavera. Um terreno fértil, onde qualquer coisa que você jogasse ali, qualquer semente, podia dar em alguma coisa, podia crescer. E aqui, trazendo aquelas palavras-chave que eu trouxe, né, de incentivos, olha os padrões pontuais, mas sim metapadrões, padrões que geram padrões. Né? Então, os incentivos geram comportamento. Né? Comportamentos puxam culturas. Né? Culturas acabam puxando educação, formalizando educação. Educação embasa um mercado. E o mercado começa a, digamos assim, acionar e ser acionado por estruturas de poder e de leis. Esses metapadrões a gente vai ver que vão se repetindo aí ao longo dos próximos passos disso. Mas esse foi a primeira estação, a primavera, digamos assim. E depois? Depois vem o verão. 2000 a 2009, uma época aí, de muito crescimento, muita expansão. Foi ali que a Tempest começou, em 2000, ali que várias outras empresas começaram também. Era uma época de expansão de escopo. Né? Aquilo que era tão fechado começa a se expandir. E por que começa a se expandir? Começa a se expandir porque os incentivos mudaram. Os incentivos mudaram. O surgimento do comércio eletrônico, você poder comprar online, o surgimento do internet banking, você poder não ter que ir na agência e começar aí, né, e poder ver seu extrato, pagar contas, etc., online, mudaram todo o cenário. Mudaram os incentivos que a gente tinha. E os incentivos acabam mudando todo o resto da cadeia. Né? Essa era uma época que finalmente começava a ter dinheiro de verdade online. E junto com o dinheiro vem também os criminosos, né? Vem prejuízos, fraudes, crimes, etc. E aí era que a coisa começou. Então, em termos de comércio eletrônico, por exemplo, você começa a ver uma série de ataques voltados para roubar cartões de crédito. Né? Então, roubo de cartão de crédito naquela época foi uma coisa que começou a explodir de forma massiva, puxado pelo comércio eletrônico. Compra de produtos online, né? Você ia lá no site enfim, não vou citar nenhuma empresa, obviamente, mas você ia lá no site de e-commerce, você ia lá, manipulava o site, aparecia uma geladeira na sua casa. Os incentivos para a gente cometer crimes, os incentivos para as empresas começarem a prestar atenção nisso, agora, de fato, existiam. Né? Você podia acessar o seu banco online. Você podia fazer extratos, pagar contas e tudo mais. Então, aí, pela primeira vez, né, os sistemas de segurança bancários, que estou vendo aqui muita gente super bacana, ver aqui grandes amigos da área financeira, aí que começou essa coisa a se desenvolver. Né? Naquela época, você baixava um programa, às vezes discava, às vezes era online, mas aí começam a aparecer as primeiras fraudes bancárias, começam a aparecer os primeiros trojans e malwares financeiros. Foi aí que tudo começou, na hora em que dinheiro online começa a aparecer. Né? Esses incentivos, eles acabaram mudando a cultura e criando uma cultura de, ok, como é que a gente trata esse problema? E naquela época, né, assim, a visão sobre o que era cibersegurança era uma visão de que cibersegurança é um problema de TI. É só fazer X que você resolve. Né? Era muito o que a gente escutava e que se tinha naquela época. Tem um problema? É um problema de TI. Vai lá, instala o patch, faz o firewall, etc. Então, essa era a época em que a gente começa a ter a popularização dos firewalls. Né? Durante muito tempo, nas empresas e no mercado, fazer segurança era botar um firewall. Se você faz um firewall, se você tem um firewall, você está seguro. É basicamente isso.
Por quê? Porque a cabeça, o mindset de como olhar para o problema de cibersegurança era um mindset de TI. E TI você faz o quê? Você resolve. É um problema, você resolve. É muito simples, né? Seja lá o que fizer, o que tem que ser feito para resolver. Essa era a época das soluções mágicas. É só você fazer X que resolve o problema. É só fazer Y que resolve o problema. Essa era a época de achar que segurança era igual a firewall, por exemplo. O problema é o seguinte, firewalls são software, como o meu amigo Kiko disse aqui, e softwares também, e firewalls também têm bugs de segurança. Então, um pedaço aqui da minha história que quase ninguém conhece, porque é muito velha também, é que naquela época a gente fazia auditoria de código no kernel Linux e achava vulnerabilidade também no kernel Linux. Então, eu achei, por exemplo, um zero day, uma falha de segurança dentro do código de firewall do kernel do Linux. Naquela época a gente não dava nome para bug, não fazia nada, não fazia esse estardalhaço que tem hoje em dia. A gente simplesmente mandava um e-mail para uma lista chamada Bug Track, que era o que se tinha naquela época. Então a gente chamava de advisory ali. Então até hoje é interessante porque de alguma forma meu nome está ali no kernel do Linux com um patchzinho de 4 linhas, mas que durou ali até hoje. Essa era a época em que a mentalidade e a cultura de que é só fazer X que resolve, começa a ser confrontada com a realidade. Não é tão simples assim. Um outro exemplo dessa época, lembra disso? Era a época de achar que é só ter o cadeadozinho ali quando você vai acessar o site que está seguro. Se tem o cadeado, o site é seguro. Simples assim. Essa era a época em que a gente tinha isso. Essa era a cultura e o mindset de como olhar para o problema de cyber, de como tratar o problema de cyber. Só que, atrás do cadeado, o problema é o seguinte, tem uma aplicação web, e uma aplicação web que também tem vulnerabilidades e bugs de segurança. E aí, aqui, um exemplo aqui do que hoje em dia é super comum, chamado, aí que começa a surgir os ataques de SQL injection, de SQL injection. Naquela época, o apóstrofo OR 1 igual a 1 funcionava em um monte de lugares. Hoje em dia, você tem a versão extremamente sofisticada disso, mas ataques de injeção continuam aparecendo hoje. Mas é ali que a coisa começou. E elas vieram meio que mudando um pouco essa cultura de é só fazer X que resolve, é só instalar o produto, é só ter o cadeado que está tudo resolvido. A gente ainda encontra isso de vez em quando. É daí que vem a visão de tratar o problema de cyber como se fosse um problema de TI. E então, ok, se softwares têm vulnerabilidades, é muito simples. É só a gente fazer o seguinte, é só a gente achar e corrigir todas as vulnerabilidades. É só fazer isso. O problema, Woody, é que tem vulnerabilidade em todos os lugares. Tem vulnerabilidades everywhere, em todos os tipos de software, em todos os tipos de ambientes, em todos os lugares em tudo que a gente usa. E aí, por onde é que você começa? Dá para corrigir tudo? Não dá, até achar um problema. Se achar, como é que corrige? Tem coisa que não dá para corrigir. Então, a cultura que se tinha nessa época, de novo, sempre baseada na visão de TI, era que você acha o problema e você corrige o problema. Só que você não consegue fazer isso numa escala grande. E essa visão de vamos patear tudo, patch dá pau também, e não tem janela de produção. Como é que você faz? Tem coisa que já saiu do suporte. Então, as limitações desse mindset começam a aparecer e ficarem claras. Esse tipo de mindset também apareceu quando a gente fala em termos de detecção de ataque, o comecinho dos SOCs, de Security Operations Centers e tudo mais. É muito simples, é só vamos identificar e bloquear todos os ataques. É só fazer isso, que a gente resolve. O problema, eu adoro esse meme aqui, ou seja, meu IDS olhando para uma borboleta, literalmente todo o pacote que passa na rede, o IDS acha que é um ataque. Todo mundo que estava nessa época e que já teve a infelicidade de ter que trabalhar com sistemas de IDS, sabe que a quantidade de falsos positivos era absolutamente enorme e que acabava inviabilizando a coisa como um todo. Mas ainda, de novo, era produto da mentalidade de é só fazer X que resolve. Vamos identificar e bloquear todos. Aliás, quem lembra dos IPS dessa época? Provavelmente o pior nome de produto de toda a história. Intrusion Prevention System, sistema de prevenção à intrusão. Então você instalava e diz, pô, está tudo prevenido então, Não, não está. Aí você tinha que falar para o seu chefe de que aquele IPS ele não previne exatamente o que a gente acha que ele vai prevenir. Mas essa era a mentalidade. Isso era o que a gente trabalhava naquela época. E aí o mercado começa a se desenvolver, a indústria começa a aumentar, a gente já tem problema real, tem dinheiro online, tem problema, alguém precisa fazer alguma coisa. Mas ainda a gente não tinha formação estruturada. E o que começa a acontecer? A demanda por educação vai sendo suprida por várias formas. Essa era a época das certificações profissionais.
certificações de mercado. Quem também já tem um pouco mais de tempo de mercado, conhece um pouco aqui da CISP, do SSCP, enfim, da SANS, etc. Era coisa meio aspiracional você ser um profissional certificado em cibersegurança. Era isso que a gente precisava. Isso ia validar. E assim, é importante você ter esse tipo de coisa, porque no mercado em que um assunto extremamente técnico, ninguém sabe diferenciar, enfim, alguém que tem um aprendizado naquilo ou não, uma certificação ela tem a sua função. E nessa época do mercado, só tinham duas carreiras em cyber. Ou você era gerente, ou você era técnico. Só gerente e técnico. Que tipo de técnico? Técnico de tudo. O que aparecesse pela frente, você tinha que fazer. Firewall, rede, whatever, o que aparecesse era isso. Essa era a maturidade do mercado que a gente tinha naquela época, e certificações começam a aparecer puxando isso. Mas não apenas certificações, nessa época aqui a gente também começam a aparecer os eventos de cibersegurança, uma comunidade começa a aparecer, um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas vão para escutar os especialistas, para entender o que está acontecendo, quais são os produtos mais novos, quais são as formas de defesa mais novas, quais são os padrões de ataque mais novos, tudo isso começa a surgir ao longo dessa década. Então, a gente tem aí os famosos Black Hat Briefings e DEFCON nos Estados Unidos, que até hoje são referências, o RSA Conference, super famosos. A gente tem os eventos mais acadêmicos, como o Simpósio de Segurança e Privacidade da I3E, da NIST, da Usenix. O Kiko ele teve um paper publicado no fórum de Usenix falando sobre PKIs, nessa época, acho que 2003, se não me engano. Exatamente. Nessa época, era o que a gente tinha, era ali onde você ia falar com os experts, falar com quem estava ali trabalhando na ponta e aprender. Não tinha muita formação ainda, mas o mercado vai suprindo isso. A gente também tinha eventos mais técnicos, mais voltados ali para o lado de segurança ofensiva. Então, aqui no Brasil surge a H2HC, por exemplo, um evento célebre que existe até hoje, e o Shot the Sheriff, um evento de mercado super referência, a Eco Party lá na Argentina, na Alemanha, a C3, o Chaos Communication Congress, até a Alligator, por que não? Também, tudo isso vinha suprindo ali diferentes tipos de demanda por educação. Por quê? Porque na hora que você tem um problema, culturas acabam se solidificando em formas de educação, e educação vai embasando o mercado. E aqui, de fato, começa a surgir um mercado de cibersegurança. Eu adoro essa foto porque é de um mercado mesmo. E é isso que a gente faz no final das contas. A gente, como empresa de segurança, a gente tem que ter boa qualidade, tem que garantir que a fruta está em dia, está bem feita, etc. A apresentação está boa, ser simpático com o cliente, tratar bem, atender bem, cobrar um preço justo. Mercado é mercado. E aqui você começa, de fato, a ter um mercado de cibersegurança. E aí que surgem muitas empresas de produtos, de consultoria, de serviços. Aqui vem toda a coisa maravilhosa que é o mercado, trazendo soluções para problemas, etc. E aqui, muito é o começo. A Tempest nasceu aqui, várias outras empresas nascem aqui e vão se desenvolvendo. Tudo começou a partir desse momento do mercado em que cyber passa a ser um problema de verdade, em que as empresas e organizações precisam se preocupar. E na hora em que isso passa a ser um problema de verdade, a geopolítica vem e entra no jogo. Então, isso aqui começa a aparecer de forma mais pública para países, para nações. As nações-estado começam a enxergar o cyberspace, o cyberespaço, como um domínio para projeção de poder. Efetivamente um domínio. Tem terra, tem água, tem céu, tem mar, etc. Tem o cyber também, como um domínio em que você começa a projetar poder e ter ataques. Então, essa aqui é a bandeira da Estônia. A Estônia, lá em 2007, foi o primeiro cyberataque assim, de que mais publicado assim. Logo depois veio o Aurora. Ali em 2007, a Rússia, obviamente, que fez. É claro que já tinha muita coisa acontecendo por baixo dos panos ali antes de 2007. Mas aqui é onde a coisa aparece, digamos assim, na sociedade, um ataque ali massivo de negação de serviços, e as nações começam a acordar para o tema. Isso gerou depois o Centro de Defesa Cibernética da Estônia, que hoje é referência na União Europeia. As coisas começam a acontecer a partir daí. E na hora em que elas começam a acontecer dessa forma, começam a surgir as primeiras leis. Então, as estruturas de poder da sociedade, os países começam a se movimentar, começam a aparecer leis, em resposta ao crescimento do comércio online e também do crescimento dos crimes online, dos ataques, dos prejuízos e tudo mais. Então, essa foto aqui
é da Convenção de Budapeste, do cybercrime, que foi a primeira da União Europeia ali, meio que referência na época, saiu em 2001, né, o Patriot Act, lá dos Estados Unidos, em 2001, que era ali contra terrorismo, etc., é modificado para incluir temas de cibersegurança. O Computer Fraud and Abuse Act dos Estados Unidos, que já existia desde os anos 80, o Mitnick foi processado usando essa lei, ele é modificado para se adaptar a essa nova realidade, aí que começam a aparecer todas as leis e regulamentações iniciais tratando desse tema, e obviamente que não apareceu nada no Brasil ainda nessa época, né? A gente ainda estava muito atrás, olhando para o que estava acontecendo lá fora, mas ainda sem conseguir ter uma expressividade nesse tema. Isso começa a aparecer como resposta a esses movimentos que a gente vem trazendo. Então, essa aqui é a segunda temporada aqui, a segunda estação, o verão, como eu estou chamando aqui. Era uma época de expansão, era uma época, né, de coisas novas acontecendo, mercado, testes, certificações, países entrando no jogo. A coisa começa a se solidificar a partir daí, mas a gente vai vendo essas mesmas meta-estruturas, meta-padrões acontecendo, né? Então, incentivados ali pelo crescimento do comércio online, você começa a criar uma cultura de cyber, que naquela época era um problema de TI, a cultura puxa educação embasa o mercado, né, começa a chamar a atenção das estruturas de poder e, eventualmente, vem as leis para meio que formalizar um pouco daquilo. E aí a gente vai para o outono da gente, né? Aqui de 2010 a 2019, essa nossa última década que se passou. E aqui é um tema, aqui já é um momento em que provavelmente a maioria aqui já estava, né, no mercado de cibersegurança, é um tema em consolidação. É um tema que já tinha raízes, né, que já tinha chegado efetivamente. Essa época aqui, todos os incentivos foram acelerados, porque estava todo mundo conectado já. Essa aqui era a época em que você tinha mobile, lembrando que o iPhone foi lançado em 2008, né, então, assim, antes disso, os smartphones eram muito limitados, etc. O lançamento do iPhone muda o jogo, né? Redes sociais, Facebook começou em 2008, redes sociais jogam uma quantidade massiva de pessoas online, né? E depois também, ao longo dessa década, o crescimento da estrutura de cloud, né, com a Amazon, etc., começando sendo pioneira e depois sendo seguida por todos. Então, nessa época, todos os incentivos aceleraram, né? Todo mundo conectado com todo mundo, e também a complexidade e a escala dos ambientes de TI, das empresas, mostrou-se como uma coisa enorme, né? Como é que você lida com essa complexidade? Toda empresa tem milhares de servidores, milhares de usuários, cada usuário tem milhares, sei lá, dezenas de aplicativos, de programas dentro do seu computador, você tem celular, etc. Então, a complexidade e a escala dos ambientes de TI deixaram muito claro que, tratar isso aqui como um problema de TI não resolve. Tratar cibersegurança como TI não funciona, isso começa a ficar claro a partir daí. E aí a cultura muda de novo, né? Nesse momento começa a crescer a cultura de inteligência, né? De entender a visão de cibersegurança baseada na ameaça. Como é que essa ameaça opera, né? E aí que começa a surgir, por exemplo, Threat Intelligence, que hoje é um tema tão presente e comum aí para todo mundo, né? Tratar isso como um problema pontual, em que você vai lá e aplica um patch, começa a não é suficiente pelo tamanho da complexidade da escala. Na hora que você entende o comportamento da ameaça, isso permite estar um passo à frente, né? Pelo menos se adiantar, né? As ameaças, é aí que a gente começa a escutar falar de mercados underground, né? Deep Web, Dark Web, etc. Essas coisas começam a aparecer de forma mais visível, né? E por que isso? Porque a ameaça, né, o adversário, quem está do outro lado, ele reaproveita técnicas, conhecimentos, ferramentas, modos de operação e tudo mais. E se você entende um pouco isso, você consegue talvez ter uma vantagem ali e não ter que tentar achar todas as vulnerabilidades, aplicar todos os patches, identificar todos os ataques, né? Começam a aparecer os TTPs, né, Tactics, Techniques and Procedures, tudo isso começa a aparecer trazido por essa cultura. E aqui tem 2 papers que foram super influentes ali naquela época, que ajudaram meio que a puxar essa visão. O da esquerda aqui eu acho que é um paper fascinante, assim, eu me diverti muito lendo ele naquela época, estudei muito, que é um paper da Lockheed Martin, chamado Intelligence Driven
Computer Network Defense Informed by Analysis of Adversary Campaigns and Intrusion Kill Chains. Enfim, um palavrão de grande, mas basicamente foi o primeiro paper que formalizou de forma minimamente bem estruturada esse conceito de você utilizar um entendimento de como o adversário opera, como a ameaça opera, para estar um passo à frente e tentar ganhar uma vantagem em termos de defesa. Né? Depois disso aqui, obviamente, virou aí tema de marketing, né? As empresas Cyber Kill Chain, etc. Todo mundo já escutou aqui falar esse termo aí ad eterno. Mas, enfim, veio desse paper aqui de 2010, continua super atual. Acho que vale a pena ler quem não leu ainda. E um outro paper muito influente no mercado naquela época foi esse paper da Mandiant, a APT-1, né, falando aí de ataques da China e tudo mais. Aí teve uma época do nosso mercado que tudo era APT, né? APT, só se falava em APT, e foi daí que veio a popularização da coisa. O termo em si já tinha surgido antes, 2005, 2006, pela Força Aérea Americana, mas aqui ele começa a ganhar, digamos assim, o mercado de cibersegurança, e essa mentalidade de entender a visão da ameaça e fatorar isso dentro da estratégia de defesa começa a aparecer aí. Aqui no Brasil também, essa coisa foi muito bem, esse mindset de threat intelligence foi muito bem utilizado, primeiro, como sempre, pelos bancos. Né? Então, essa era a época em que você tinha ali empresas e times monitorando, né, os mercados underground para ver contas correntes que foram hackeadas ou vendidas, cartões de crédito, coisas do gênero. Né? Assim, você tem uma série de trabalhos aí super pioneiros de vários bancos, alguns deles aqui hoje, fazendo trabalhos nesse sentido, tentando entender como é que funciona esse supply chain do crime, né? Onde vão parar as informações roubadas? Será que se a gente monitorar isso, a gente consegue ter uma vantagem e melhorar a nossa proteção, tentando estar um passo à frente? Tudo isso começa a surgir a partir dessa década, a partir do crescimento desses mercados underground. Né? Nas corporações, você começam a aparecer aí uma série de frameworks. Né? Então, ali o Mithria Tech, hoje em dia, por exemplo, o Mithria Tech ele é um framework completamente baseado na visão de inteligência, né? De você entender os passos que um atacante faz dentro da rede, né? Tentando entender quais são os objetivos, quais são as ferramentas, e com isso tentar priorizar os recursos de detecção, né? Priorizar onde que você vai aplicar, né, o seu time, as suas ferramentas e tudo mais. Nessa época também surge o framework do NIST, né, que hoje em dia é tão popular e conhecido, começa a aparecer ali a primeira versão em 2014, se eu não me engano. O mercado vai criando um pouco essa maturidade. A gente para de tentar detectar assinaturas, como na época lá dos IDS, e começa a tentar identificar anomalias, começa a tentar fazer coisas como threat hunting, por exemplo, né? Assumir que eu já estou ownado, que já estou invadido, e tentar achar coisas a partir dali e retroalimentar isso para a minha estratégia de defesa. Então, a gente sai de um modelo de defesa mais estática para algo que começa a se retroalimentar, investigação, etc. Tudo isso começa a surgir e ganhar força nessa década. Tem um pesquisador de cyber que eu acompanho há muito tempo, chamado The Grook. Esse não é o nome verdadeiro dele, tá? Mas, enfim, é como ele se chama. Ele tem uns tweets bem legais de vez em quando, e esse aqui eu acho interessante, né? Que uma vez que o atacante ganha acesso, o defensor só precisa estar certo uma vez. O atacante precisa estar certo todas as vezes. Então, isso aqui começa a tentar inverter um pouquinho aquele mindset de cibersegurança, né, em que você é goleiro numa barra infinita e que você tem que achar todos os problemas antes que alguém explore. O que a gente já viu que é meio inviável. Aqui começa a mudar um pouco. Não estou dizendo que isso aqui é a solução mágica de nada, mas estou tentando mostrar aqui como o mindset de como tratar o problema vai mudando no mercado a partir de um determinado momento. Né? Então, essa visão de que, olha, depois, ok, ele conseguiu entrar, mas depois que ele entrou e está tentando se movimentar aqui dentro, ele não pode errar nenhuma vez, se eu estiver fazendo o meu trabalho aqui com as ferramentas certas para ter visibilidade para isso. Então, de novo, essa visão de entender o comportamento da ameaça para conseguir tentar estar um passo à frente dela. Né? Se a gente viu aí, essa cultura de threat intelligence começa a aparecer. E a educação? Aqui, nesse momento, a educação ela se consolida. Né? E aí, puxado aqui pela demanda por times estruturados, as empresas agora passam a ter verdadeiros times de cibersegurança com diferentes papéis. Né? Nesse momento aqui, é quando cibersegurança deixa de ser uma carreira de TI e vira meio que uma linha de carreira própria
de cibersegurança mesmo. Antigamente, ou você era gerente de segurança ou você era técnico de segurança. Agora não. Agora essa coisa começa a se diversificar e a gente tem o Security Officer, a gente tem Penetration Tester, a gente tem Web Security, a gente tem Mobile Security, a gente tem SecDevOps, a gente tem políticas, tem compliance. A carreira ela vai se bifurcando, vai aumentando, vai ganhando diversidade em todos os sentidos e, de novo, como sinal aí de como o mercado e a educação vai demandando isso para conseguir resolver. Aqui, cyber vira uma carreira, de fato, né? Descolada de TI. E o mercado? O mercado aqui vai se adaptando aos novos paradigmas, né? Paradigma de mobile, por exemplo. Então, o mobile, putz, mudou tudo, né? Então, o comércio virou aplicativo, o banco virou aplicativo, né? Depois veio o Enterprise. Alguém aqui lembra do Bring Your Own Device, né? Que era meio que um terror de vários security officers ali durante o tempo. Não, você não pode trazer o seu celular aqui para a empresa, para conectar na minha empresa, tão bonitinha, limpinha, fechadinha, etc. É aqui que começa isso tudo, né? O mobile vai aumentando ali a sua penetração de forma, né, imparável e todo mundo tem que se adaptar para isso. Então, o mobile expande esse jogo. Nessa época que a gente começa a ter os bancos, por exemplo, o Threat Intelligence, vendo, putz, tem aplicativo falso aqui do meu banco na App Store, e o cliente está baixando o aplicativo falso ao invés de baixar o verdadeiro, né? Você começa a ter Trojan de celular, por exemplo, para fazer fraude bancária. Antigamente era tudo no PC. Então, assim, um terreno completamente novo ali, um paradigma novo que cibersegurança vai tendo que se adaptar. E cloud? Cloud chegou aqui, a infraestrutura em si, onde tudo roda, se torna programável, né? Se torna software em si. E na hora que a infraestrutura não é mais aquele monte de lata lá na salinha fechada com ar-condicionado, é uma API que você acessa, né? E você sobe, desce, desliga, configura isso de forma automatizada, muda o jogo de novo. Primeiro, assim, muda de forma positiva, porque você consegue programar segurança, você consegue programar segurança de forma bem feita desde o começo, mas também muita gente se queimou nessa história porque subiu para a cloud sem levar isso em consideração e aumentou, né, assim, enormemente sua superfície de ataque. Cloud, de novo, aqui vem para mudar o jogo. E no mercado também aqui, de cyber, o nosso mercado aqui também começa a se adaptar a esse mindset de threat intelligence, o mindset baseado na visão da ameaça, na visão de inteligência, né? Então, aqui que você começa a ter, por exemplo, feeds de inteligência, feeds de threat intelligence, né, IOCs, indicadores de comprometimento, tudo isso começa a aparecer aqui. Você começa a se utilizar, por exemplo, de crowdsourcing para melhorar a sua estratégia de segurança. É o que uma CrowdStrike faz, é o que um EDR da Microsoft faz, começam a surgir os EDRs de fato, né? O que um produto desse faz? Ele usa os problemas de segurança de toda a base de clientes para proteger toda a base de clientes. Se um cliente foi hackeado com aquilo ali, ele aprende com aquilo, transforma aquilo em dado e expande aquilo ali de volta para toda a sua rede de clientes. Então, você reaproveita os dados de clientes, dados de TTPs, né? O Jorge do Google aqui comentou um pouquinho sobre isso. É aí que você começa a ver também, de novo, como a cultura da visão baseada em ameaça, ela vai tocando em tudo, né? Ela não toca num ponto só, ela vai permeando tudo o que a gente faz e permeou também aqui a forma como os produtos apareciam. A Tempest começou a fazer Threat Intelligence, aí produtos de segurança começaram a falar disso, enfim, tudo começou, esses padrões vão se espalhando. E os jogos de poder, né? Aqui é quando o iceberg que estava ali embaixo se torna visível, né? Aqui, efetivamente, as coisas começam a aparecer. Então, assim, aqui a gente tem países hackeando uns aos outros de forma explícita, né? Então, aqui a gente tem o Ahmadinejad, o presidente do Irã naquela época, visitando lá uma das instalações nucleares, que foi a época do Stuxnet, em 2010, né? Ali uma operação meio que quase parecendo ficção científica em relação ao que se tinha, né? Aqui também a época da Aurora, né, ali do Google. Começou em 2009, mas foi divulgado ali em 2010. Os jogos de poder ali começam a aparecer e o jogo fica sério, né? Fica um jogo de gente muito, muito grande que tem acesso a coisas muito, muito pesadas. E essa é a realidade que todos vivem, né? Não só afetando governos. Na estação anterior, ali no verão, era governo, né, sendo atacado. Aqui são empresas, né, o Google sendo atacado, né. Aqui também a época do NotPetya, em 2017, né, que basicamente parou uma das maiores empresas de transporte
marítimo do mundo, a Maersk, por meses a fios, um prejuízo de bilhões de dólares, assim, super bem documentado, e que começou como um cyberataque que hoje se acredita à Rússia em relação à Ucrânia, né? Era um ataque destrutivo ali, focando num software de contabilidade muito utilizado dentro da Ucrânia. Ele fazia um wipe de todos os sistemas, enfim, ele se espalhava, e ele tentava fazer um wipe de tudo. O problema é que ele saiu de controle, né, e se espalhou mundo afora, e muita gente grande sofreu muito com isso aqui. Né. Era disfarçado como um ransomware, mas era efetivamente um ataque de uma nação-estado à outra, já na sociedade civil da outra, tentando, enfim, paralisar bancos, telecoms, etc., da Ucrânia. Já a coisa aparecendo, e a Maersk aqui foi uma vítima, digamos assim, colateral. Nem era o alvo pretendido, mas acabou se tornando. E os jogos de poder aqui começam a se expandir para além de governos. Aqui a gente já vai para ativistas, sociedades, ativismo começa a utilizar isso aqui. Cyber tem uma assimetria natural, ou seja, você consegue mover grandes coisas com pouco esforço, se você souber exatamente o que fazer e aonde fazer. Aqui a gente começa a ver isso aparecer. Então essa era a época do Anonymous, das mascarezinhas e tudo mais, dos ataques de negação de serviço, etc. Tudo isso começa a aparecer nessa época, junto com vazamentos, os data leaks. Então, aqui o Julian Assange, da Wikileaks, enfim, usando ali de forma devastadora para a imagem pública dos Estados Unidos e de alguns outros países também, o poder dos vazamentos, o poder de você trazer à tona uma informação que estava escondida. Isso aqui é ele, enfim, super bonito, bem cuidado ali antes de ser preso. Isso aqui é ele, já um homem, enfim, extremamente debilitado, depois de alguns anos preso dentro da embaixada do Equador, lá na Inglaterra. E, enfim, e é engraçado até a gente ver como o Brasil tem uma ligação com isso, Então, o Glenn Greenwald, que foi o jornalista, depois eu falo disso do Snowden, acabou tocando nisso aqui também. Eu até tive num evento na Suíça, alguns meses atrás, em que estavam no palco a esposa, o pai e o irmão do Julian. Esse que está aqui é o pai dele, Parece ele, mas é o pai dele, contando sobre, enfim, como é que foi esse caso ali do ponto de vista de dentro, e ele foi solto recentemente. Essa era a época também do Edward Snowden, subindo ali a consciência popular, com vazamentos de dados e tudo mais. Aqui com o Glenn Greenwald, um jornalista que depois veio parar no Brasil. A gente tem o esposo dele, o David Miranda, que virou deputado depois, inclusive foi uma das pessoas que transportou e teve acesso a alguns desses dados ali dentro, depois morreu ali em circunstâncias bem, enfim, trágicas. E ali você começa a ver que os Estados Unidos, por exemplo, hackeava todo mundo, A gente vê os nossos relatórios de inteligência, etc., eles sempre são a Rússia hackeando, a China hackeando, porque a gente vive no Ocidente. E quem o Ocidente está hackeando não aparece muito, mas nessa época ficou claro aqui que, por exemplo, o Canadá estava hackeando o Ministério de Minas e Energia, aqui no Brasil, na época que a Dilma era ministra nessa época. Então, um pega para capar geral ali acontecendo por baixo dos panos, e essas revelações, que até então era um negócio assim impensável, começam a aparecer. E depois ele virou cidadão russo, se isso é coincidência ou não, enfim, é uma conversa para cerveja depois. E as leis? O que tinha de lei nessa época? Como é que a coisa aparece? Agora sim, agora chegaram as leis, agora a gente vai resolver o problema. Agora aparece a regulação, finalmente era o que faltava para resolver. Então, a regulação trouxe uma série de coisas interessantes aqui. Então, por exemplo, ela traz alguns direitos dos cidadãos e algumas obrigações das empresas em relação ao básico de proteção de dados. Por exemplo, compartilhamento de informação de incidente, que é um negócio que é realmente útil, você compartilhar informações. Pelo menos essa era a ideia. Notificação de incidentes de segurança. Se você é uma empresa de um certo porte e você teve um comprometimento sério de segurança, você precisa notificar seus clientes, a sociedade e tudo mais. Isso é importante, isso é um avanço interessante que começa a acontecer nessa época em que as leis vão aparecendo. E, de novo, a gente vê esse padrão
de incentivos que drivam comportamento, que gera cultura, que formaliza a educação, que embasa mercado e tudo mais. Sempre os mesmos padrões se repetindo aí no outono. E inverno, chegando aqui no final. Inverno aqui a gente começa a ter uma certa maturidade em relação ao tema de cyber, né? E até um certo nível de introspecção, né? A indústria olhando para si mesmo aqui em relação ao tema de cibersegurança. E os incentivos? Agora veio a Covid, né? A Covid-19 mudou o jogo todo de novo, mudou todos os incentivos do mercado e de todo mundo e de tudo mais. Por quê? Porque estava todo mundo trancado em casa. Então, assim, trabalhando remoto, precisando se virar para começar a vender online do dia para a noite. Quem ainda não prestava atenção no tema de cibersegurança, aqui começa a prestar, certo? Porque os incentivos mudaram. A gente precisa ficar online agora. E a gente precisa que os funcionários possam trabalhar de casa agora. Os incentivos mudam a regra do jogo aqui, certo? E nessa época não é à toa que a gente começa a ver um crescimento exponencial de ransomware, por exemplo. Ransomware já existia antes, mas aqui é que a coisa começa a ganhar um nível assustador em termos de prevalência. Então, na hora que os incentivos mudam, muda a cultura também. E a gente começa a migrar de uma cultura baseada na visão de ameaça para uma cultura de tratar a cibersegurança como tema de negócio. Né? É tudo que se fala hoje em dia no mercado é isso. Cibersegurança é um tema de negócio e de fato, estratégico para os negócios, é um tema do conselho, é um tema do C-Level, é um tema do board. Essa é a cultura prevalente que a gente tem nesse momento no mercado de cibersegurança. Né? Por quê? Porque todo mundo tem que ter uma estratégia digital, né, nesse mundo pós-Covid, e cibersegurança tem impactos reais nessa sua estratégia. Pode quebrar a sua estratégia, pode viabilizar a sua estratégia, e aí você começa a ter que tratar as expectativas de cyber em relação ao negócio. Né? Então, você tem que falar a linguagem do negócio, você tem que relacionar o que você está querendo proteger com o porquê que aquilo é importante para o negócio. A coisa vai modificando a partir daí. E, junto com a cultura, vem a educação. Né? Nasce a carreira de CISO, por exemplo. Antes a gente só tinha Security Officer. Agora a gente começa a ter o CISO, Chief Information Security Officer, né? E a educação vai se adaptando. Eu tenho certeza que muito Security Officer deu um Google de como falar de cibersegurança em conselho de administração, né? Que ainda é um desafio. Né? Como é que você fala desse tema para executivos e executivas de negócio? Como é que você relaciona isso com a estratégia de negócios? Como é que você faz para, digamos assim, se adaptar a esse mindset? Não adianta você ficar falando de ameaça aqui, cara, nem de bit byte de QTI. Você precisa falar de negócio agora. Você precisa relacionar isso com o que a gente faz de negócio. Né? Então, a cultura, de novo, ela vai mudando. O tema de cibersegurança, que é um tema extremamente amplo, ele vai se adaptando aí aos novos tempos. E junto com a carreira de CISO, né, e assim, o interessante, foi super legal ver as palestras de hoje, é que assim, ao mesmo tempo em que isso vai acontecendo, vai aparecendo uma certa fadiga com o tema, um burnout. Né? Quantos CISOs e Security Officers a gente tem aqui que sentem um cansaço com o tema? Né, que disse, putz, essa coisa nunca vai ser resolvida, né? Kiko trouxe esse tema aqui super à tona. Eu adoro esse meme aqui, que é tipo assim, universidades aqui tentando me vender um novo curso de cibersegurança e o garotinho, coitado, todo estropiado, assim, eu depois de 10 anos aqui na área. E eu tenho certeza que muitos profissionais de cibersegurança se sentem aí como esse garotinho. Ransomware, sala de crise, fraude, pressão, né, tempo todo, pouco orçamento, muito ataque. A gente vai sentindo no mercado uma certa fadiga, né, um burnout, digamos assim, com a evolução do mercado, com o desenrolar do tema, da forma como a coisa vai surgindo. E uma outra coisa interessante aqui, olhando para como isso toca em mercado, né, agora sim, é um mercado já maduro, é um tema visto como estratégico nas empresas, e na hora que é um tema visto como estratégico, toda empresa de tecnologia também tem que se tornar uma empresa de cyber. Né? Então a gente vê as gigantes, as grandes techs, que agora também são empresas de cyber. Né? A gente teve uma palestra excelente aqui do Jorge, falando sobre o nível incrível de maturidade que o Google tem nesse tema. A gente tem a Microsoft trabalhando com coisas do gênero, a AWS. Você olha para o cenário de tecnologia e toda empresa de tecnologia agora também precisa se tornar, de uma forma ou de outra, uma empresa de cyber, que trata de cyber, que tem alguma resposta para dar sobre o tema de cyber. Né?
porque também, afinal de contas, hoje em dia, onde é que termina a sua rede e começa a rede do Google, ou da Amazon, ou da Microsoft? Essas coisas estão completamente interconectadas. Então, claro que elas têm que ter uma atuação em cyber, claro que elas precisam falar com seus clientes sobre isso, terem soluções sobre isso. E aí vem Zero Trust, vem SaaS, vem, enfim, todos os grandes movimentos tecnológicos para puxar essa coisa toda. Uma coisa super interessante também que aconteceu nesses últimos anos é que, assim, quando a gente fala de mercado, começa a se desenvolver um mercado do lado de lá, do lado do crime, do outro lado da mesa. Né? Não só o nosso mercado aqui, das indústrias, das empresas, mas você desenvolve efetivamente um mercado de ransomware, por exemplo, que puxa uma explosão gigante na quantidade de ataques, com inovações reais, né, em termos de mercado, viabilizando o modelo de negócio deles, que é baseado no crime e baseado no nosso prejuízo. Aqui, de novo, um quote aqui do meu amigo Gruck. A coisa menos interessante sobre ransomware é o ransomware. Todo o resto é fascinante. As dinâmicas de mercado são fascinantes, a arte operacional é fascinante, né, a gestão de negócios é fascinante, as implicações políticas são fascinantes, as implicações de negócios são fascinantes, a estratégia que guia, a estratégia mais ampla, tudo é fascinante, menos a parte dos ataques em si, porque eles estão utilizando os mesmos problemas que a gente já conhece e já foram expostos aqui uma vez atrás da outra. Aqui foi uma real inovação de mercado, né, então aqui do mercado do lado de lá. Então, aqui você começa a ter insiders vendendo acessos, você começa a ter venda de dados de forma mais ampla. Hoje em dia, você tem infostealers, né, se multiplicando aí afora, com um verdadeiro mercado underground ali, que já existia desde ali do outono, mas que aqui gera um crescimento explosivo aí da quantidade de ransomware. E os jogos de poder aqui? Continuam, claro que continuam. Né? Eles escalam, eles se diversificam, né? A gente começa a ter supply chain attacks, a gente começa a ter ataques ali. Né? Você ataca alguém para atacar alguém. Né? Então, o caso da SolarWinds, por exemplo, uma provedora de TI conectada em metade do governo federal americano, que foi hackeada ali por países, enfim, Rússia, China, etc. O caso do Colonial Pipeline, que foi um ransomware, mas, na real mesmo, tinha uma nação-estado por trás para mandar alguns tipos de recados. Você tem, por exemplo, esse foco na infraestrutura crítica, tanto alguns dos ataques das campanhas mais recentes, a Volt Typhoon e a Assault Typhoon, que são China, mirando ali em infraestrutura crítica nacional americana, redes de energia, redes de esgoto, redes de saneamento. E olha só que interessante, aqui, mudando de técnicas, usando living off the land, como se chama, né, ferramentas comuns ali de dentro da rede, de um jeito que os Estados Unidos trazem essa coisa e dizem, olha, a gente foi atacado, estamos sendo atacados, não conseguimos retirá-los de dentro das nossas redes críticas. Não conseguimos. Eles ainda estão lá. Olha que coisa incrível, né? Antigamente era, fui atacado, já resolvi, ok. Não, eles estão lá ainda, a gente não consegue mais tirar. Eles ainda estão lá e provavelmente vão continuar a estar lá, mesmo com todos os recursos, acesso a tudo que um governo americano tem. É um outro nível de problema, é um outro nível de exposição. E a gente caminhando aí para esse nível de instabilidade global, pré-guerra mundial, seja lá o que for, isso aqui certamente está na cabeça de muitos dos decisores políticos americanos, que olha, eles ainda estão aqui dentro. Se eu fizer ação X, eles podem me apertar aqui. Isso agora entrou na equação geopolítica de toma lá e dá cá das grandes negociações e dos jogos de poder mundiais. E as leis? Também adoro essa imagem aqui do policial correndo atrás do robozinho, tentando pegar o robozinho. Todo mundo já tem lei. Todo mundo já tem regulamentação bem estabelecida, madura, tem GDPR na Europa, tem LGPD no Brasil, né? Todo mundo já tem todas as leis, mas assim, será que elas foram efetivas? Será que elas estão sendo efetivas? Será que elas estão tratando as causas raízes? Né? Às vezes parece que um GDPR, por exemplo, a gente passa o tempo todo apertando naquelas mensagenzinhas de cookies chatas, né? Você aceita os cookies, você rejeita os cookies, mas ok, isso está diminuindo o incidente, está melhorando a vida? Será que está tratando os reais incentivos da coisa? É aqui que começam essas coisas a aparecerem. Então, encerrando aqui, a gente tem essa estação do inverno, né?
mas, de novo, com os mesmos padrões acontecendo, incentivos, levando culturas, gerando educação, embasando mercados, né, tocando no poder que formalizam em leis. A gente vê os mesmos metapadrões acontecendo ao longo dessa história de 30 anos de cyber. Né? E o que vem por aí? Né? A grande pergunta aqui que a gente, né, tenta responder. Eu não sei, a verdade é essa, tá? Eu não sei dizer. Eu já há muito tempo na minha vida já deixei claro que assim eu tenho um motivo pelo qual eu olhei mais para trás do que para o futuro aqui, que é a verdade é que eu não sei dizer o que vem por aí. Essa frase aqui também, o Matthew Green, ele é um professor de criptografia da Johns Hopkins University, que é quando você está há muito tempo numa área, né, você acaba ficando um pouco menos arrogante, porque você já ficou errado tantas vezes, né, assim, olha quantas culturas de cibersegurança a gente já teve. Já teve de que é um problema de TI, de que era só resolver, depois de inteligência, agora a gente está naquele negócio, que é só alinhar os incentivos com o negócio, sei lá o que vai vir. Né? O que eu sei? O que eu sei, o que eu acho na realidade, né, é que seja lá o que vier aí pela frente, provavelmente no nível mais meta, o negócio vai acabar se utilizando desses mesmos padrões, desses mesmos metapadrões, eles vão se desenrolar. Por quê? Porque a visão que eu tenho de cyber hoje é que é uma coisa quase que humana, é quase que uma coisa sociológica, de sociedade, né, de uma sociedade digital, não sei exatamente descrever como, mas eu vejo cada vez menos assim nessa perspectiva como um assunto técnico e como um assunto de como humanos se relacionam com humanos e o que é importante, o que não é, o que é valor, o que não é, o que é risco, o que não é, mercados, poder e tudo mais. Então, o que eu acho que vai acontecer, seja lá o que vier pela frente, é que eu acho que esses metapadrões vão continuar acontecendo. E é super interessante, eu acho que dá um diferencial profissional você tentar identificar esses metapadrões. Né? O dia a dia puxa a gente para todos os lados, mas se você identifica esses metapadrões, talvez você consiga ver para onde a bola está indo, né? Não só para onde a bola está, mas para onde a bola está indo, vendo como essas coisas vão se desenvolvendo. Então, para encerrar, pessoal, a gente começou com uma revolução da comunicação, né, que foi a internet lá 30 anos atrás, anos 90 e tudo mais. O que eu acho agora? Tá? Na minha visão, a gente está para começar aí uma nova primavera. Depois de todo o inverno, vem uma primavera. Só que eu acho que agora a gente está diante não de uma revolução, como foi a internet, mas de duas revoluções que vão acontecer simultaneamente. Né? Uma delas, obviamente, é a revolução da inteligência artificial. Né? Tantos falaram aqui hoje de forma super bem. Uma revolução que, com certeza, vai mudar tudo e vai mudar assim, as formas da gente olhar. Então, quais que vão ser os incentivos que vão moldar essa revolução? Né? Qual a educação que é necessária para isso? Que tipo de cultura que vai acabar sendo criada para isso? Essa coisa está se definindo agora. Não está no radar de quase ninguém, porque está todo mundo, obviamente, voltado para o seu dia a dia, mas isso está acontecendo agora, nesse momento. Assim como nos anos 90 estava lá a coisa se desenvolvendo, aqui isso já está se desenvolvendo também. Então a gente tem uma revolução dessa, que é a revolução da inteligência. A outra, meu amigo Kiko citou, é a revolução do dinheiro programável. É outra que está passando ali por baixo do radar de muita gente, meio que sendo desprezada, etc., como a AI foi desprezada durante muito tempo, mas também vai mudar tudo, né? Seja stablecoins, bitcoins, seja tokenização, seja lá o que for acontecer disso, a gente está falando de dinheiro programável. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente está conseguindo viver, está começando a viver duas revoluções que têm implicações absurdas de tão grandes. Uma de inteligência, né, de como as pessoas, que vai afetar a produtividade e tudo mais, e outra de valor, de dinheiro. Um dinheiro que é programável, o que você faz com isso? Então, essas são as revoluções que eu acho que estão acontecendo. E fica aqui minha provocação para todo mundo aqui, né, de o que cada um aqui, como é que cada um vai se posicionar em relação a essa nova primavera que está acontecendo. Essas revoluções elas já estão aqui e elas vão mudar tudo. E o que se importa aqui no final das contas é como cada um aqui vai se posicionar em relação a elas para os próximos anos. Era isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigado. Valeu.